O UFC 300 segue sendo elaborado, ainda precisa de uma luta principal, mas o Daniel Cormier já listou qual é a luta que ele mais quer ver no show e explicou também o porquê que ela é tão importante. Lá na ESPN americana, o Cormier disse o seguinte: para mim, é sobre Charles do Bronx e Arman Tsarukyan. Pela primeira vez em muito tempo, parece que essa divisão dos leves está se movendo em uma direção onde todos aqueles caras que têm sido essencialmente os protetores do top 5 estão dizendo: vamos lutar contra a próxima geração dos leves. Esses caras podem entrar no top 5, eles podem acabar com aquele grupo, com Dustin Poirier, Justin Gaethje, Michael Chandler. Islam Makhachev nunca teve uma chance. Ele chegou mais perto que pôde desses 5 primeiros e depois se tornou campeão. Agora, esses caras podem fazer a mesma coisa? Porque, por um tempo, esses caras nunca iriam lutar contra eles. Você ofereceria para Poirier um Tsarukyan e ele diria: o quê? Você está louco? Por quê? Ou os Charles do Bronx também. Agora, esses caras estão dizendo: ok, vamos lutar contra eles. Veremos o que acontece. Até o momento, o UFC 300 está assim, de baixo para cima. Sodiq Yusuff contra Diego Lopes. Jéssica Andrade contra Marina Rodrigues. Bob Green contra Jim Miller. Holly Holm contra Kyla Harrison. Davidson Figueiredo contra Cody Garbrandt. Bonico contra Cody Branded. Calvin Kattar contra Aljamain Sterling. Iri Prohaska contra Alexander Rakic. Charles do Bronx contra Arman Tsarukyan. Justin Gaethje contra Max Holloway. E Zhang Weili contra Lian Xiaonan. Então, até o momento, o Daniel Cormier mencionar que a luta que ele quer ver aqui entre Charles do Bronx e Arman Tsarukyan, para mim faz sentido. É sim a luta que brilha os olhos. Óbvio que há outros combates interessantíssimos, mas essa aqui, até o próprio Dana White já tem interesse, porque ele falou que o vencedor vai disputar o cinturão do peso leve do UFC em seguida, com o Islam Makhachev, mesmo com o Justin Gaethje querendo melar esses planos. E o Daniel Cormier explica o que a gente sempre bate na tecla aqui no MMA Pride Brasil, da dificuldade que sempre foi fazer esse top 5 do UFC, do peso leve, enfrentar os lutadores ascendentes, porque o peso leve do UFC sempre tem lutadores para dar e vender, e que mesmo desconhecidos são sim ameaças aos grandes nomes da divisão. Mas Dustin Poirier, Justin Gaethje e Michael Chandler ficavam sim no clubinho deles e não queriam lutar com esses lutadores promissores e desconhecidos. O Charles do Bronx era o lutador mais acessível para essa galera, porque o Charles do Bronx não recusa lutas. Ele tem esse mérito da shootbox. É a cultura do brasileiro e da sua equipe. Um mérito do Charles do Bronx, um lutador de verdade, não escolhe adversários. E por isso, ele está aqui enfrentando o Arman Tsarukyan. Porque se fosse um lutador americano de elite, essa luta contra o Arman Tsarukyan não aconteceria. Mas para o Charles do Bronx, isso não é problema. Ele enfrenta tudo e todos. Já o Justin Gaethje mudou de figura recentemente quando ele aceitou enfrentar o Rafael Fiziev para se recuperar da derrota que ele teve para o Charles do Bronx. E agora é o Dustin Poirier também que muda de figura e aceita, mesmo que as duras penas, lidar com o perigosíssimo Benoit Saint-Denis. Então, sim, o que o Daniel Cormier fala é verdade, demorou, mas até que enfim, esse top 5 do peso leve do UFC, principalmente os americanos, passaram a ver esses lutadores promissores como merecedores de tê-los como adversários. E aí é um risco que esses atletas mais veteranos consolidados estão correndo. O Justin Gaethje já passou pelo dele, que foi o Rafael Fiziev. Agora cabe ao Charles do Bronx tentar a sorte contra o Arman Tsarukyan, defender a sua posição e carimbar a sua vaga para disputar o cinturão do peso leve do UFC. Por isso que essa luta é mencionada pelo Daniel Cormier como a que mais lhe brilha os olhos no UFC 300. E nessa formação eu concordo. Ainda falta definir a luta principal do evento, mas Charles do Bronx e Arman Tsarukyan é algo dramático e muito importante para a carreira e para o peso leve do UFC. O que vocês acham dessa opinião do Cormier, pessoal? Deixe seu comentário, deixe seu like no vídeo e sua inscrição no canal.